Shibuya, a China e os extraterrestres. Junho ou julho de 1943, um OVNI quadrado. O fato se passou em junho ou julho de 1943. Naquela época, eu era guarda no depósito da administração da estrada de ferro Kwangisin Gishu. Foi durante a guerra de resistência à agressão japonesa. Prevenindo-nos contra os ataques dos aviões japoneses, havíamos estabelecido o depósito ao pé da montanha de Daoai. Uma tarde, às 3 ou 4 horas, o tempo estava bom. Não havia nuvens no céu. Ouvindo um zumbido, acreditamos que os aviões inimigos sobrevoavam nosso depósito. Saímos para ver no céu No céu víamos cair um objeto quadrado que refletia a luz do sol. Pensamos que esse objeto tivesse sido lançado por um avião, mas não víamos nenhum avião no ar. O zumbido aumentava cada vez mais e o objeto quadrado também se tornava cada vez maior e mais claro. Então compreendemos que o barulho vinha do objeto, que parecia mais brilhante que um avião sob o sol. Ele estava a 1000 metros do solo e permaneceu suspenso durante certo tempo. Distinguimos perfeitamente que a parte inferior desse objeto quadrado era chata. Cada lado media mais de 30 centímetros. A altura do objeto era mais ou menos de uns 10 centímetros. Assemelhava-se a um disco voador quadrado e prateado. Não havia diferença entre a sua direita e a sua esquerda. Não víamos nem sua cabeça nem a sua cauda. Não havia asa, nem leme, nem hélice. O objeto era feito de uma só peça, sem abertura nem escotilha. Depois de um momento parado no ar, começou a subir diretamente para o céu. O barulho diminuía à medida que ele subia. Enfim, era apenas uma mancha no céu. Os observadores foram embora e somente eu fiquei observando até ele desaparecer. Minha observação durou mais ou menos 2 horas. Não era certamente um satélite artificial, nem um foguete, pois nessa época não se sabia fabricar tais engenhos sofisticados. No decorrer da Segunda Guerra Mundial falava-se bastante em caças fantasmas, armas secretas. Teria sido isso que eu vi? Pergunta. Mas os tais caça-fantasmas não podiam subir e descer na vertical. Se há interesse nesse caso, pode-se fazer pesquisa nos arredores da cidade de Guiyang. As testemunhas devem lembrar-se bem, pois não se esquece um evento tão estranho. Extraído da carta endereçada a Shibuya por Kijing, funcionário da companhia de alimentação do distrito de Ankang, província de Shanxi, verão de 1943. 2 OVNIs se perseguem no céu. Eis 2 passagens tiradas do artigo escrito pelo professor Fang Bangrao, do liceu número 1 do distrito de Jiading, em Xangai. Há 38 anos eu estudava na escola primária de minha aldeia natal, distrito de Xiang, da província de Anhui. Num dia de verão, mais ou menos às 10 horas, os estudantes jogavam na quadra de esporte durante o recreio. De repente, notamos no céu a noroeste 2 manchas luminosas dirigindo-se para leste. Mantinham sempre a mesma distância. Depois de uma mudança de rumo, desapareceram de vez. Minha avó, morta em 1962, me contou o seguinte fato. Numa noite de verão, ela tomava ar fresca diante da porta de casa. De repente, viu uma forma negra semelhante ao casco de uma tartaruga, grande como uma bacia de mais de um metro de diâmetro. Esta forma lançava luzes cintilantes. O objeto passou sobre sua cabeça sem fazer barulho. Ao fim de 1 minuto, desapareceu. Primavera de 1946. Um OVNI grande com 2 asas, como 2 casas. Em 3 de dezembro de 1981, recebi uma carta acompanhada de um artigo muito interessante. A carta me foi endereçada por um desconhecido que se chama Long Guanhua, de 48 anos, redator literário da revista Vento Leste. Eis o artigo: Antigas histórias sobre os OVNIs. Ultimamente, alguns de meus amigos e eu temos
falado de OVNIs. Em todas as partes do mundo descobriram-se muitos casos insólitos de OVNIs que interessam aos cientistas e pesquisadores. Mais de 30 anos antes, um membro de minha família viu também um objeto voador desconhecido. Nasci em Dongliang, Zie, aldeia afastada do distrito de Zue-Nyuma, província de Hebei. O rio de Lie limita nossa aldeia a leste e sobre a margem de leste encontra-se a aldeia de Mangs-Huang. De um lado e de outro do rio, as árvores crescem maravilhosamente. Na primavera de 1946, com a idade de 13 anos, eu estudava na escola primária de Dongliang Zie. Numa manhã, meu pai, que se chamava Long Henning, morto de doença em 1958, os seus almoçavam juntos. Na mesa, ele nos contou um fato assustador. Aproximadamente à 1h da manhã, eles se levantaram para satisfazer uma necessidade natural lá fora. A noite estava calma e o céu estrelado. Quando ele retornava para seu quarto, viu o céu a nordeste subitamente iluminado como em pleno dia. Espantado, olhou atentamente para a luz e descobriu um objeto, nem redondo nem quadrado, voando em sua direção. O objeto brilhante era largo como 2 casas e alto. Quando esse objeto passou sobre sua cabeça, estava a 3 metros dele. Mas meu pai não ouviu barulho algum. O enorme engenho voador dirigia-se para sudoeste. A fim de 10 segundos ele tinha desaparecido por completo. Meu pai nos disse, eu estava com medo, mas fiquei para observar o objeto até seu desaparecimento. Fui deitar-me, mas não conseguia dormir. Perguntava-me o que seria. Tratava-se da raposa de fogo das lendas? Pergunta. Mas a raposa não tinha o tamanho de 2 casas. Era um avião? Pergunta. Não, pois um avião faz um barulho muito estridente. Fizemos 1000 suposições, mas nenhuma aceitável. Eu pensava que meu pai tivesse sonhado e que nos contasse um sonho. Na manhã seguinte, após o café, pegando minha pasta, fui para a escola. Logo que cheguei, vi os internos com o rosto assustado, fazendo um grande barulho. Fui para perto deles, que me contaram um fato inédito, acontecido na véspera. Ei-lo em detalhes. Nessa época, a escola de Dongliang Zie era a maior das redondezas e os alunos de outras aldeias vinham estudar nela. Alojando-se num templo, os banheiros eram do lado de fora, a leste do templo. Naquela noite, mais ou menos a 1h, Gao, nosso professor de educação física, morto nos anos 50, e outro professor levantaram-se para ir lá. De repente, eles constataram sobre a copa das árvores da aldeia de Maze-Huang, isto é, a leste da aldeia de Dongliang Zie, um enorme objeto luminoso, avançando por escala, subindo e descendo. O objeto não era redondo nem quadrado. Era grande como 2 casas e da altura de seu quarto. O centro era mais brilhante, as bordas pareciam avermelhadas. Intrigados e chocados, eles olharam atentamente. Gao disse que a raposa da lenda sabe fabricar remédios e lançar luzes vermelhas nas circunvizinhanças. Será a raposa de fogo? Pergunta. Disse também que a raposa foge com os gritos dos homens. Eles se puseram a gritar. Na noite silenciosa, seus gritos foram longe, coisa estranha. O enorme objeto abandonou imediatamente a aldeia de Maze-Huang e se dirigiu para eles. Em 3 ou 4 segundos, estava a quase 50 metros deles. À medida que se aproximava, tornava-se maior e mais cintilante. Tomados de enorme pavor, correram com todas as forças. Gao corria mais rápido e os outros caíam por terra. Uma vez que entraram na escola, fecharam hermeticamente a porta. Mas então ouviram um grande barulho, peng, e o objeto se elevou a 30 metros do solo. Iluminava brilhantemente a escola inteira com sua luz azulada. Mas apavorados, os dois gritaram ainda mais e acordaram os outros professores internos da escola. Seguiram-se um vai e vem, uma algazarra, mas nesse momento o objeto luminoso já tinha desaparecido. A sudoeste, todo mundo se pôs de vigília, com porretes na mão, e ninguém foi deitar-se. Na manhã seguinte não pôde haver aulas. O professor Gao ficou recolhido ao leito durante todo o dia. Alguns curiosos encontraram um lugar chamuscado perto da escola, onde se sentia um cheiro de queimado. Ao meio-dia fui para casa almoçar.
Contei o que ouvira na escola e novamente minha família ficou assustada. Nessa época os chineses estavam atrasados no plano cultural e não se sabia explicar fenômenos desse gênero. Atualmente, sob o ângulo da ufologia, pode-se facilmente compreender que foi um OVNI que abalou nossa escola de aldeia. Inverno de 1947, um OVNI prateado. É raro ter-se a oportunidade de observar um OVNI, mas essa ocasião às vezes se multiplica para algumas testemunhas. Na pilha de relatos de observação que se acumulam sobre minha escrivaninha, esta carta de Shui Yuantai. Vi um OVNI 3 vezes. Alegra-me o surgimento da revista Exploração OVNI na China. Assim temos um instrumento que nos permite aprofundar as pesquisas sobre os OVNIs. Sou ardoroso partidário da existência dos OVNIs, pois tive a felicidade de ver um por 3 vezes até agora. Primeiro, no inverno de 1947, eu tinha 12 anos. Nesse dia o tempo estava bom e não havia nuvem no céu. 3 amigos e eu estávamos deitados na encosta de uma colina ao sol depois de um longo passeio. De repente, um de meus amigos constatou a presença de um objeto luminoso no céu, seguindo de uma longa coluna brumosa, voando de sudoeste para nordeste. Nesta época, tínhamos ouvido dizer que os americanos haviam conseguido fabricar discos voadores e imediatamente pensamos que era um destes. O objeto luminoso tinha exatamente a forma de um disco prateado. Nossa observação durou de 4 a 5 minutos. 2. Outono de 1965. Eu era então técnico geólogo no Instituto Geológico de Lenghu, província de Qinghai. No dia de outubro, após o jantar, os membros da administração estavam no céu. A presença No dia de outubro, após o jantar, os membros da administração estavam no céu à presença de uma lua vermelha alaranjada, tão grande, numa reunião à qual eu assistia. Ausentando-me um momento e passando em frente à cantina, levantei a cabeça e observei quanto uma bacia ela serpenteava ao longo da cadeia de montanhas de sudoeste a nordeste. O sol acabara de se pôr e ainda não se via estrelas. Fazia bom tempo, sem ventos e nuvens. O objeto brilhava e se deslocava lentamente. Era como uma lanterna vermelha. Seus contornos eram bem nítidos e ele lançava luzes multicoloridas nas redondezas. Era um belo espetáculo. Eu olhava curioso. Ele saltava ligeiramente e sua velocidade não era diferente da de um avião. O objeto enfiou-se nas montanhas arborizadas. Gao Haiking, esposa do diretor de nosso instituto, também viu o objeto. Pode-se pedir para ela confirmar a minha observação. 3. 31 de julho de 1980, às 8 horas da noite. As estrelas começaram a aparecer no céu. Eu estava então na chácara de Delingha, da província de Qinghai. Após o jantar, conversava com Yang, sentado diante de mim. De repente, vi um objeto saindo da constelação do Cisne, com chamas ardentes atrás de si. Descrevendo uma curva, ele se dirigia para a constelação de Escorpião e desapareceu de vista atrás da montanha de Eimnik. Gritei, as pessoas da casa saíram e o viram também. Minha observação durou 5 minutos. Fui ainda testemunho de 2 fenômenos celestes estranhos que talvez não tenham relação com os OVNIs. Primeiro, durante o inverno de 1965, a equipe de prospecção da qual eu fazia parte acampava nas montanhas de Rongouzi. Uma noite depois da sessão de ensinamentos políticos noturnos, saía da tenda para respirar ar fresco. Constatei um fenômeno raro no céu. Uma curva como um arco-íris cortava o céu em 2. A parte oeste era fluida, vaga e leitosa, enquanto a parte leste era clara e estrelada. Ao fim, ao cabo do movimento de curva para o leste, a cor leitosa clareou e a curva tornou-se imprecisa. Ela desapareceu depois de certo tempo. 2. Fim de outubro de 1980, às 10 horas da noite, vi novamente uma curva clara atravessando a constelação do Cisne. Inverno de 1947, uma raposa de fogo. O engenho da indústria de telecomunicações 506 de Pequim
Um engenheiro da indústria de telecomunicações 506 de Pequim me telefonou para contar uma história vivida há 35 anos. Li seus artigos em sua revista e quero confiar em minha observação. Mas, antes de mais nada, com quem tenho a honra? Pergunta. Deste lado, Kong Xiang Glin, sou engenheiro da indústria de telecomunicações 506 de Pequim. Fale. Eu vi um OVNI, ou para ser mais preciso, uma bola voadora. Minha aldeia natal situa-se no nordeste, a 9 km da cidade de Pequim. No inverno de 1947, às 5 ou 6 horas da manhã, levantei-me e com meu irmão mais velho saí muito cedo. Estava escuro ainda quando contornamos nossa casa para tornarmos a estrada. Notamos no céu no norte uma grande bola vermelha alaranjada. Era maior que uma bola de basquetebol. Era uma esfera clara, mas não cintilante. Dirigia-se para o leste, desapareceu através de um cemitério. Sua velocidade não era grande e era regular. A bola me deu a impressão de ser muito ágil. Perguntei a meu irmão: que é isto? Ele respondeu: a raposa celeste de fogo fabricando ambrósia. Uma lenda contava que na região existe uma raposa celeste que se manifestava misteriosamente fazia ambrósia. Mas agora não se crê mais nela. O que vimos certamente era um OVNI. Eis o que eu queria contar. Obrigado. Anos 40, um grande cilindro. Gu Schling é um engenheiro de 57 anos que trabalha na usina radiotécnica número 14 da cidade de Xinjiang, Huang, província de Hebei. Ele me relatou sua observação, que aconteceu há mais de 40 anos, em longa carta. Eis uma passagem interessante. A propósito de objetos voadores não identificados, lembro-me de um fato que remonta a mais de 40 anos. Eu tinha quase 10 anos na época. Minha família morava a oeste, na cidade de Sheng Yuyang, província de Liaoning. Era um dia de inverno, não fazia mais frio que habitualmente. No momento em que o sol ia deitar-se no horizonte, observei uma coisa vermelha alaranjada, como uma assa aquecida a 700 graus. Estava a 3.000 ou 4.000 metros de altitude, desta vez maior que um avião. Seu diâmetro representava um quarto de seu comprimento. Não era cintilante. O cilindro luminoso não se desfazia nem na frente nem atrás. Dirigia-se para leste, fazendo um barulho que, ao contrário do zumbido do avião, não evocava o atrito do objeto com um ar. Não lançava nem fumaça nem fogo. Minha observação durou 45 segundos. Meados de junho de 1955, um objeto voador esférico. Engenheiros e técnicos da China começam também a se interessar pelo problema OVNI. Recebo frequentemente cartas e artigos escritos por eles. Li Sheng, engenheiro geólogo da segunda equipe do Departamento Geológico da província de Zhejiang, me fez chegar o seguinte arquivo. Eu vi 2 vezes um OVNI. Em minha terra natal, sede da Comuna Popular de Shuig, do distrito de Lanqi, província de Zhejiang, vi 2 vezes um OVNI. A primeira vez foi em meados de junho de 1955, uma tarde, fazia bom tempo, o calor era sufocante. Às 3h40, mais ou menos, eu me banhava com meus colegas de classe na piscina diante de nossa escola. Como eu nadava de costas, constatei de repente a presença de um objeto esférico voando a 1.000 metros de altura, grande como a lua cheia, e do nordeste a sudeste. E do nordeste a sudoeste, passando por cima de nossa piscina. Sua velocidade era menor que a de um avião. Ao cabo de 3 ou 4 minutos, ele se dirigiu para o sul-sudoeste. Durante toda a observação, não ouvimos barulho algum. A segunda vez foi durante as férias de verão de 1960, na antevéspera do começo do outono. Às 3 horas da tarde, eu semeava soja no campo com os membros da Comuna Popular de meu país natal. Descobri levantando a cabeça um objeto cintilante sobre uma colina a 400 metros de mim, tão grande quanto uma bola de basquetebol. Lançava luz muito forte que não se podia olhar diretamente. Seus contornos não eram nítidos. Gritei e os camponeses no trabalho também viram o objeto. Disseram. Sentimos os olhos ardentes como se tivesse olhado para o sol.
Três meninas traquinas correram para a colina, mas o objeto começou a subir após um tremor. Quase imediatamente desapareceu. Quando as férias terminaram, retornei à Universidade de Zhejiang. Contei minha observação a meus camaradas e os meus professores do departamento de geologia, que se interessaram muito pelo fenômeno. Tentou-se explicá-lo pela teoria da refração óptica, mas a argumentação não era satisfatória. Desde então, este mistério assombra meu espírito. Nestes últimos anos, há muitos artigos sobre os OVNIs na imprensa. À luz desses artigos, creio ter visto um OVNI. Outono de 1956, 2 OVNIs em forma de pires de xícara de chá. No fim do outono de 1956, às 9 horas da noite, tendo terminado os exercícios com meus camaradas, saí e no caminho levantei ao acaso a cabeça e vi 2 objetos voadores luminosos, um atrás do outro. Eram grandes como um bolo, dirigidos para o sul em direção à porta da paz eterna de Pequim. Lançando uma luz azulada, voavam lenta e silenciosamente. Sua velocidade era exatamente comparável à de um avião de carreira. De repente, esses 2 objetos em forma de pires de xícara de chá fizeram juntos uma guinada e se dirigiram para o oeste. Olhei-os por mais ou menos 5 minutos, até seu desaparecimento completo. No céu longínquo, extraí de uma carta endereçada a Shibou por um operário de Pequim chamado Su Qingsheng. Outono de 1958, uma grande coroa de fogo Durante minhas férias de verão, viajei para o norte da China e durante meu estado na cidade de Hangdan, província de Hebei, encontrei algumas testemunhas de OVNIs, entre os quais Hang Ziteng, funcionário do comitê de esportes da região de Hangdan, que me contou sua observação de mais de 20 anos. Shibou: quando foi que o senhor viu o objeto luminoso de que me falou por telefone? Pergunta. Hang: foi em 1958, quando eu estava em minha terra natal, distrito de Poyuang, província de Jiangxi. Numa noite, na época da monção de outono, voltei muito tarde para casa. Depois de uma jornada muito dura de trabalho nos campos, logo que acabei de jantar, saí para tomar ar fresca. Então um grito agudo rompeu o silêncio absoluto do campo. Era uma mulher que gritava com voz estridente: é horroroso, um monstro. Shibou: monstro? Pergunta. Hang: não. Tendo ouvido essas palavras, corri rapidamente ao terraço de nossa aldeia e vi uma mulher com uma faca na mão e muitos outros aldeões agitando bastões de bambu. Shibou: por que fizeram isso? Pergunta. Hang: levantei a cabeça e vi uma coroa de grande dimensão que, formando um ângulo de 50 graus sobre o horizonte, voava de nordeste para sudeste. Essa imensa coroa de fogo lembrava uma bola em chamas de cor vermelha, esverdeada e branca. Estava muito alta no céu e seu diâmetro aparente tinha mais de 1 metro. Shibou: as pessoas comentaram o fato? Pergunta. Hang: na região de Ouyang falou-se desse evento e evocava-se fenômenos estranhos do passado, mas ninguém podia explicar. Aliás, nem se conhecia a palavra OVNI. Podia-se apenas recorrer à superstição e atribuir os fenômenos insólitos aos monstros e demônios. Outono de 1958, 2 luzes sobre o mar. Em 30 de julho de 1981, Hang Yushang, técnico da Companhia de Trabalhos Hidrogeológicos de Pequim, me fez chegar seu relato de observação, que se segue. Seria um OVNI? Pergunta. A coisa se passou às 9 horas da noite, aproximadamente, no outono de 1958, sobre o vasto campo de exercícios da guarnição da cidade de Liangyungang. Alguns soldados e eu estávamos prontos para partir para o mar em uma missão. Subitamente, na região marítima número 4, vimos 2 bolas vermelho-alaranjadas no céu. Tinha um diâmetro aparente de mais de 10 centímetros. Vinham de um ponto invisível e formavam, por sua linha
de voo um ângulo de 90 graus ao cabo de 4 ou 5 segundos. Essas duas primeiras bolas de fogo desapareceram, mas 10 segundos mais tarde, duas outras bolas semelhantes surgiram de um outro ponto e suas trajetórias formavam também um ângulo de 90 graus. Após alguns segundos desapareceram e o fenômeno se repetiu 3 ou 4 vezes. Não compreendíamos o que víamos e não ouvimos nenhum barulho. O ponto de origem deslocou-se de uma observação a outra, de norte, nordeste a sul, sudeste. Nós nos comunicamos imediatamente com os radaristas. Estes nos afirmaram que naquela noite nenhum avião sobrevoara aquela rota marítima. Nessa época não conhecíamos o termo OVNI. O fenômeno ainda obceca meu espírito. Seria um OVNI? Perguntou. Verão de 1961, um OVNI sobrevoou a serra de Dang Xingling. As feras gostam de frequentar as montanhas e visitar a floresta virgem. O que é estranho é que os OVNIs também parecem gostar de sobrevoar as regiões montanhosas. Eis a carta que me foi endereçada por um habitante da serra de Dang Xingling, da província de Heilongjiang, Alagan, Dangling, Heilongjiang, 8 de outubro de 1981, ao redator adjunto da revista Exploração OVNI. Caro amigo, nasci e vivi sempre na grande serra de Xingling, norte da China, afastado dos centros industriais. Meu espírito é limitado e meu horizonte estreito. Conheço poucas coisas. Certos fenômenos celestes insólitos ficaram muito tempo fora dos pórticos de minha compreensão. Lendo sua revista, vejo agora mais longe. Eis os fatos dos quais sou testemunha. Primeiro, foi no verão de 1961. Uma tarde, um grupo de crianças, meu irmão mais velho e eu brincávamos no encosto da montanha quando vimos subitamente uma grande estrela se movimentar no céu. Dirigia-se para o sul e quanto mais ela se aproximava de nós, mais se tornava brilhante e grande. Quando essa grande estrela chegou ao nível da montanha, ficou um momento suspenso, depois pousou sobre o cume. Estávamos muito intrigados e tínhamos medo. Ao cabo de algum tempo, a luz se apagou, desapareceu atrás da montanha. 2. No dia de inverno de 1963, meu pai acabava de voltar de seu trabalho na montanha e começamos a jantar. Às 8 horas da noite, após o jantar, meu irmão caçula e eu queríamos brincar com alguns meninos da vizinhança. Quando abrimos a porta, vimos um objeto estranho voar em nossa direção. Era uma coisa insólita e brilhante de um diâmetro de mais de metro. Era rodeada por uma faixa laranja não luminosa. A coisa, que tinha a altura de 2 andares, voava sem fazer barulho e apresentava um ponto particularmente luminoso. Dirigia-se numa velocidade uniforme para o sudeste. Constatando esse fenômeno, lancei um grito agudo e chamei imediatamente meus pais, que correram até nós. Nossa observação durou mais de 10 minutos. Essa coisa enorme desapareceu atrás da montanha. Nas montanhas se vê frequentemente objetos voadores desconhecidos. Entre a população circula histórias sobre esses fenômenos. Xiu Yao-jung, junho de 1961, eu vi uma lanterna divina. Hu Hualiang, operário da fábrica de papel do distrito de Yui, da província de Zhejiang, queria me encontrar, mas não tinha oportunidade de vir a Pequim. Então escreveu-me em 13 de junho de 1981, contando-me sua observação, que data de 20 anos. Em 1961, minha família morava na cidade do distrito de Yui, da província de Zhejiang. Nossa grande casa localizava-se na margem norte do rio Chuqui, que atravessa a cidade. Meu quarto dava para o sul. Toda noite eu estudava perto da janela e de tempos em tempos dirigia meu olhar para o céu,
para contemplar as estrelas. Numa noite de julho, eu estudava até 1 hora da manhã. Muito cansado, abri a janela para que o ar fresco entrasse, mas, para meu grande espanto, vi uma esfera alaranjada, grande como uma bola de basquetebol, sair da água e lançar luzes ofuscantes que projetavam a sombra das casas, das árvores sobre o solo. A bola luminosa subia lentamente e mantinha-se suspensa a 1 metro da água, sem nenhum barulho. Nesse momento, tudo ao redor de mim estava tranquilo e calmo. Diante desse espetáculo insólito, tive medo e acordei Xiao Shu, que nessa noite dormia em meu quarto. Olhamos juntos a ascensão da bola, que pouco tempo depois começou a dirigir-se para o sul. Ela desapareceu através dos campos no horizonte. Depois disso, não consegui dormir. Conversei com Xiao Shu e fizemos 1000 suposições para explicar a bola luminosa. Eu acreditava ter visto uma lanterna divina. Xiao Shu me disse: os anciões da cidade costumam contar que nas águas do rio havia antigamente um templo onde moravam fadas que soltavam regularmente lanternas divinas. Essa lenda pode provar que em minha terra natal existem muitos fenômenos provenientes dos OVNIs, mas como um OVNI pode sair da água? Pergunta. É um mistério. Hu Haoling. Em 1963 e 1964, vi OVNIs várias vezes. Um meteorologista desconhecido que trabalha na região autônoma de Xinjiang escreveu para a redação da revista Exploração OVNI contando suas observações na parte oeste da China. Eis o texto integral de sua carta. 21 de março de 1981, a redação da revista Exploração OVNI. Caros redatores, nesse ano os senhores criaram uma revista especializada, o que é um incentivo para mim, meteorologista, que observo de noite o céu e que vi, às vezes, fenômenos insólitos. Os OVNIs manifestam-se muito raramente, ainda mais raramente tem-se a oportunidade de observá-los. Como meu trabalho consiste em olhar o céu, tive a felicidade de ver várias vezes um OVNI, de que lhes falarei. De 1963 a 1966, trabalhei na estação meteorológica de Beitashan, do distrito de Quitaxian, região autônoma de Xinjiang. Três horas após o pôr do sol, numa noite serena, mas sem lua, vi 2 OVNIs com características comuns. Esses 2 OVNIs manifestaram-se com 1 ano de intervalo. Dirigiam-se os dois de oeste para leste, lenta e horizontalmente, a 45 graus sobre o horizonte. Na parte norte do céu, os 2 OVNIs que vi estavam longe de mim, a 1 quilômetro. Tinham a mesma forma e se assemelhava a um ovo fresco quebrado numa tigela, com a diferença de que a região central parecia mais pálida, com cores azuis avermelhadas. Esse centro, brilhante não, ofuscante, era uma esfera perfeita, maior que a lua cheia. Ao redor dessa esfera estendia-se uma larga zona branca que ia escurecendo do interior para o exterior, como se fosse iluminada pelo próprio núcleo. Mas, coisa estranha, o núcleo parecia ao mesmo tempo escondido por essa zona branca, como se fosse coberto por um véu transparente de nylon. A princípio, o OVNI mostrou-se no céu a noroeste e ao fim de seu movimento para leste. Sua luminosidade tornava-se cada vez mais fraca. Enfim, o OVNI desapareceu, apagando-se. O movimento durou de 5 a 10 minutos. Durante minha observação não ouvi nenhum barulho. O que é lamentável é que eu não tinha uma máquina fotográfica à mão. Esses 2 fenômenos não eram nem a aurora boreal, nem trovões, nem qualquer outro fenômeno atmosférico. Tomado pelo senso de responsabilidade, fiz um relatório do que via um organismo superior. Mas como ninguém poderia dar-me explicações, não me deram resposta.
As testemunhas deste caso se contam às dezenas. Todos trabalhavam então comigo na mesma estação meteorológica. Fiz ainda outra observação quando estávamos assistindo a um filme ao ar livre. Era uma noite calma e sem lua, mas o OVNI que vi dessa vez era bem diferente dos mencionados acima. Ele parecia estar muito alto no céu e muito longe de nós. Dirigia-se rapidamente do sul ao norte. No início de minha observação estava na parte norte-noroeste. Enquanto se movimentava para o norte, lançava chamas. Era uma esfera luminosa, pouco menor que a lua cheia, mas muito mais brilhante que as estrelas. A cabeça e a cauda de chamas eram vermelhas, mas o corpo era mais brilhante que as chamas. Segui-o com os olhos até seu completo desaparecimento. Esse OVNI não era uma estrela cadente, pois sua velocidade era menor, nem era avião ou satélite artificial. O OVNI sobrevoou a fronteira e desapareceu sobre o céu da Mongólia exterior. Enfim, devo fazer um esclarecimento. Nossa estação central meteorológica situa-se no grande deserto de Gobi. Conta-se que os OVNIs frequentam, sob diferentes formas, essa parte da China. Um autor chega a dizer que no deserto de Gobi há uma base de OVNIs. É um problema interessante. Se possível, peço-lhe que faça uma pesquisa por aqui para pôr a limpo esse problema instigante. Xu Shangquan, seu fiel leitor. Inverno de 1963, uma bola de fogo jamais vista. Não me lembro da data exata, mas é possível que tenha sido no inverno de 1963, numa noite. Uma noite nas montanhas a oeste da cidade de Pequim, dois amigos e eu retornamos à cidade pela estrada. Às 23 horas, mais ou menos, quando nos encontrávamos sobre uma colina, voltei a cabeça ao acaso e, para meu grande espanto, vi no céu uma grande bola de fogo deslocar-se lentamente do norte para o sul. Era uma coisa esférica branca, tão grande quanto a lua cheia. Arrastava uma cauda de chamas. A noite era profunda, o céu estrelado, magnificamente decorado por essa bola. 2 minutos mais tarde, a montanha nos impediu de observar o fenômeno. Essa bola estava a algumas dezenas de quilômetros de nós, formando um ângulo de 30 graus sobre o horizonte. Sua velocidade era pouco maior que a de um avião civil, voava horizontalmente. Sua cauda incendiada parecia uma coluna de fogo impulsionada pelo vento. Quando de seu movimento para a frente, nós concluímos que não se tratava de uma estrela cadente, nem de um avião de carreira ou de qualquer outro objeto feito pela mão do homem. Sou apaixonado pelo problema OVNI e sou um leitor fervoroso de sua revista. Extraído da carta que Yang Erfeng, funcionário do Departamento de Organização do Comitê do Partido Comunista Chinês para a região leste da Municipalidade de Pequim, enviou à redação da revista chinesa Exploração OVNI. De 1964, a lua caída sobre a encosta da montanha. Um leitor de nossa revista me enviou seu testemunho sobre um OVNI. Ele se chama Lu Jianpo e é vendedor da cooperativa de abastecimento da região de Baimupin, distrito autônomo de Miao de Chengbu, província de Hunan. Eis seu testemunho. A publicação de sua revista me lembrou a observação que fiz de um OVNI em 1964. Não me lembro da data exata, pois então era muito jovem. Uma noite, meus amigos e eu brincávamos de esconde-esconde na rua, diante do Banco Popular do distrito autônomo de Miao de Chengbu, província de Hunan. Eu tinha acabado de me esconder num canto do muro e ouvi
um de meus colegas gritar: venham rápido ver, a lua caiu sobre a encosta da montanha. Saí imediatamente do esconderijo e, dirigindo-me a olhar para o céu, vi um objeto luminoso amarelo de pé sobre a encosta da montanha diante de nós. O objeto parecia uma grande estrela e tinha o tamanho de uma enorme bacia. Era brilhante, mas sua luminosidade não me parecia ofuscante. Suas luzes iluminavam as árvores, o campo e até as casas de nossa aldeia, projetando suas sombras sobre a terra e fazendo de modo que a montanha parecia recortar-se do céu negro. Ao fim de um momento, seguindo uma espiral, essa coisa luminosa subiu alto no céu e no clarão desapareceu. Nessa época não se conhecia o termo OVNI. Depois da subida fiz perguntas às pessoas para saber o que significava nossa observação, mas ninguém pôde dar-me uma resposta satisfatória e correta. O fenômeno me pareceu durante muito tempo um mistério do qual não se acharia jamais a chave. Sua revista me ofereceu um novo horizonte e conheço agora o fenômeno de que fui testemunha. Era certamente um OVNI. Meados de agosto de 1964. OVNI em forma de vírgula. A região autônoma dos Uyghurs de Xinjiang é uma zona onde se vê OVNIs com mais frequência que em outros lugares. Não só os habitantes da região os viram voando no céu, como também os viram aterrissando. Hu Reiji, professor da Escola dos Filhos dos Operários de Construção Civil da região autônoma de Ningqiu, da municipalidade de Urumqi, me escreveu em 17 de junho de 1981, relatando sua observação. Conto-lhe o que vi há mais de 10 anos, numa região autônoma de Uyghurs de Xinjiang, um OVNI. Em meados de agosto de 1964, aconteceu um evento insólito numa chácara militar de Minjing, do distrito de Minquang. Ela voava lentamente no céu baixo e pousou, enfim, sobre uma colina arborizada. Os milicianos correram imediatamente à floresta para ver o que estava acontecendo. Aproximaram-se furtivamente. A bola em forma de serra cintilava, pousada sobre o solo de uma clareira. Como sua luminosidade era muito intensa, as testemunhas não ousavam olhá-la diretamente. No centro da bola luminosa parecia haver uma zona sombria, menos ofuscante. Quando os milicianos se aproximaram da clareira, o objeto voou na vertical, subitamente, e desapareceu num piscar de olhos. Os milicianos ficaram deslumbrados com esse espetáculo inesperado e inexplicável. Uma semana depois, numa manhã, às 11 horas, fazia tempo claro e magnífico. Meus colegas e eu, tendo terminado nosso trabalho no campo, retornávamos à chácara. No meio do caminho, descobrimos no céu a sudoeste um objeto voador não identificado que flutuava como uma folha morta no ar. Parecia cinza, escuro, e seu movimento era lento. Era um objeto em forma de grande vírgula e sua cauda ficava embaixo. Nós o vimos aterrissar docemente sobre um campo deserto, distante de nós. Seu diâmetro aparente era de mais de 1 metro. Pouco tempo depois, o objeto retomou altura e dirigiu-se rapidamente para o sul. Desapareceu subitamente. Alguns curiosos dentre nós partiram atrás dos rastros no lugar em que o objeto em forma de vírgula havia pousado, mas não encontraram nada. As árvores das redondezas tinham ficado intactas. Confio-lhe estas duas observações no único intuito de fornecer dados para suas pesquisas sobre os OVNIs. Shibo, as Chinas e os extraterrestres.